E aí, pessoal, tudo bem? Tudo beleza? Vamos iniciar mais uma edição do nosso Impacto Geopolítico, nossa 32ª edição. Vamos começar aqui falando sobre os assuntos mais relevantes durante a semana, dessa semana, que teve aí a descoberta de nova variante barra mutação do novo coronavírus. De acordo com a rapidez, do sequenciamento genômico, e do monitoramento lá na África do Sul, conseguiu-se detectar mais uma variante, mais uma mutação do novo coronavírus, da Covid-19. Então a gente vai aqui falar majoritariamente sobre isso aqui nesta edição. Vamos falar aqui sobre dados de vacinação e também sobre o controle de fronteiras, sobre o que os países estão fazendo em relação a isso, para se precaver em relação a isso, porque mais uma mutação, mais o mundo se encontra assustado, Se vocês verem a repercussão internacional que tudo isso está tendo, o mundo se assustou com essa nova variante do novo coronavírus aí, que foi batizada de Ômicron. Bem, vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre aqui os dados da vacinação do mundo. Vamos começar falando sobre dados de vacinação no mundo. Eu não tenho propriedade para falar em si sobre o vírus, sobre como isso acontece, como isso aconteceu. Não tenho propriedade, porque eu não sou da área, eu sou geógrafo, sou formado em geografia, turma de 2018, sou formado em geografia, mas eu vou estar aqui falando para vocês alguns dados relevantes, tanto para a saúde como geograficamente, para a gente tentar entender o que é que isso pode acarretar dentro de um contexto geopolítico. Espero que eu consiga explicar de uma forma que vocês entendam, Vamos lá. De acordo com alguns dados que eu anotei, baseados em algumas notícias, em alguns dados revelados pela própria mídia e também vendo vídeos, principalmente vídeos do professor João Corrêa, que falou sobre isso, eu separei alguns dados aqui para vocês, para tentar comparar, para tentar ajudar vocês a terem noção sobre o contexto geopolítico disso aí, do que isso pode acarretar. Vamos lá. A nova variante do Covid-19, de acordo com o que eu estou lendo aqui, com os meus dados, a nova variante do Covid-19 é algo já esperado, porque todos os vírus sofrem com mutação. Todo vírus que existe, normalmente, ele sempre vai sofrer com uma mutação. E lógico que essas mutações sempre são para deixá-los mais fortes. Quanto mais fortes, pior para nós. O ideal é sempre vacinar com mais enfoque em áreas mais pobres. A África possui um ritmo de vacinação bem fraco. Quando se ocorrem essas epidemias e pandemias, o certo é sempre olhar com mais cuidado, com mais cautela, com mais carinho para as áreas mais pobres, principalmente os países africanos, que são os países que menos vão ter condições de controlar uma possível epidemia barra pandemia. Então, justamente na África foi onde ocorreu essa nova variante do coronavírus. De acordo com os dados que foram apresentados pelo jornal estadunidense The New York Times, ele dá alguns exemplos aqui de dados de vacinação, reforçando que a África ela tem sim um ritmo de vacinação muito fraco. Como, por exemplo, a República Democrática do Congo, país africano, possui apenas 0,1% da população totalmente vacinada. 0,1% da população vacinada. A Namíbia, outro país africano, possui 12% da população vacinada. Angola, 8%. A África do Sul, país onde ocorreu a descoberta dessa nova variante, a Ômicron, tem 24% da população vacinada e 29% da população com a primeira dose. Outro lugar na África, que é o Saara Ocidental, que inclusive eu já falei sobre o Saara Ocidental nos nossos vídeos aqui no Impacto Geopolítico, basta procurar aí. No Saara Ocidental não há doses reportadas, ou seja, é um país que possui uma quantidade insignificante de dose ou não há, porque a gente não consegue apurar isso porque a mídia ela não enfoca realmente nesses países, nessas regiões extremamente mais pobres, mais desprezadas. Então no Saara Ocidental a gente acha que há uma quantidade insignificante de doses ou não há nenhuma. No Brasil, 63% da população já está totalmente vacinada com a primeira e com a segunda dose. Se a gente reduzir a escala para o estado, nosso estado de Pernambuco,
a gente tem 74% da população vacinada. Pernambuco possui 74% da população vacinada, né? Enquanto vocês viram aí que eu acabei de falar aqui, que a República Democrática do Congo possui apenas 0,1%, menos de 1% da população vacinada. Daí vocês já tiram. Na França, as farmácias estão aplicando a vacina. Farmácia lá, você chega em qualquer farmácia lá em Paris, em qualquer cidade francesa, você pede, por favor, me dá aí uma dose da vacina. As farmácias já estão autorizadas a aplicar vacina nas pessoas, né? Mas na Europa, o número da vacinação travou, estagnou. A vacinação lá praticamente parou. Porque a população que se desejava se vacinar, já se vacinou. E a população que não deseja se vacinar, que não quer tomar vacina, não toma vacina, que é aquela parcela mais negacionista da população europeia, né? Então, na África acontece o contrário do que está acontecendo na Europa. A população dos países africanos segue desesperada por vacina e a disponibilidade praticamente não existe. No mundo e na Europa, né, lá sobra vacinas e existe essa parcela negacionista da população que não deseja se vacinar. No mundo mais desenvolvido, vamos dar uma olhada para os Emirados Árabes Unidos, né, o país onde está Abu Dhabi, Dubai, né, o país onde está essas duas cidades que são muito conhecidas no mundo, né? Pronto, nos Emirados Árabes Unidos, 90% da população já está vacinada. Em Brunei, né, que é um país ali no Sudeste Asiático, ali faz fronteira com a Malásia, 79% da população já está vacinada. No bloco socialista, Cuba tem 81% da população vacinada. Porém, Cuba tem um número muito alto. Você vê aí que para um país socialista, o número é realmente alto. Porém, por causa do embargo econômico, das sanções econômicas dos Estados Unidos impostas a Cuba está vacinando sua população com vacinas domésticas, né? Cuba desenvolveu uma vacina interna, que é a Abdala, e a população cubana vem se vacinando com essa vacina. O Catar, país onde vai acontecer a próxima Copa do Mundo, tem 78% da população vacinada. Coreia do Sul, 79%. Espanha, 80%. Vamos para a parte negativa. Parte negativa desse mapa da vacinação, de acordo com o The New York Times. O Congo, Burundi e Haiti possuem apenas 0,6% da população vacinada. O Chad, país ali na África Central, possui 0,4% da população vacinada. Sudão do Sul, que é um dos países mais pobres do mundo, tem 1,2% da população vacinada. Madagascar, 1,6%. Iêmen, país que está em guerra. O Iêmen está numa guerra civil. Mesmo em guerra, o Iêmen possui 1,2% da população vacinada. Níger, 2% da população vacinada. Sudão, 1,4% da população vacinada. Então, com esses dados, a tendência é de que as mutações ocorram com mais força nesses países com índices irrisórios de vacinação, que são justamente os países mais pobres da África. Os países mais pobres. E que eles sejam mais penalizados, como a África do Sul está sendo, e sofram com mais restrições de todos os tipos dos países mais ricos, né? Principalmente dos países mais ricos, eles penalizam esses países mais pobres, né? Por exemplo, a África do Sul, ela não se fechou, o mundo está fechando a África do Sul. O mundo segue assustado e Joe Biden, né, o presidente dos Estados Unidos, disse que precisamos ter cautela, porém não tenhamos pânico. Mas alguns países, entrando dentro do contexto geopolítico, já fecharam suas fronteiras. O governo de Israel, que eu relatei aqui nos nossos stories, fechou as fronteiras terrestres e quer mantê-las fechadas por pelo menos 2 semanas. Porém, ainda quer proibir a entrada de estrangeiros que ainda chegam por lá. Israel fechou as fronteiras terrestres, né? As fronteiras ali com Líbano, Síria, Jordânia, enfim, com os países que fazem fronteira com ele, com o Egito. As fronteiras terrestres estão fechadas, mas os aeroportos, né, o aeroporto de Tel Aviv, que é o principal aeroporto de lá de Israel, segue aberto e recebendo voos internacionais. E Israel quer proibir a entrada de estrangeiros no território israelense. Japão e Marrocos também querem se fechar, tanto na parte terrestre quanto na parte aérea. E o Marrocos está em situação mais delicada, porque o Marrocos, né, que é localizado ali no Mar Mediterrâneo, na porção noroeste da África,
está no continente africano, que é o epicentro da nova mutação. A pandemia, ela está longe de acabar. Isso eu digo para vocês. A pandemia do coronavírus está longe de acabar, pois a vacinação não avança na África e em alguns países da América Latina, como eu acabei de citar aqui, o Haiti, 0,6% da população vacinada. Muito pouco isso. Aqui em Pernambuco a gente já tem 74%. E a porção populacional negacionista da Europa recusa a vacinar-se. E os casos de coronavírus que estão explodindo na Europa são justamente entre os negacionistas que se recusam a se vacinar. O número, a explosão de casos de Covid é enorme e grande parte dos que estão internados praticamente em estado terminal nas UTIs lá na Europa são de negacionistas, pessoas que se recusam a se vacinar. A China quer doar 1 bilhão de vacinas para países pobres. A Índia também, os Estados Unidos também já se prontificaram a doar vacinas para os países pobres. A ONU se diz preocupada com o isolamento dos países da África Austral, que é essa porção sul da África, a gente chama de África Austral. E o Brasil proibiu voos oriundos da África do Sul. Brasileiros que estão na África do Sul, eles estão indo para Angola para tentar embarcar de volta para o Brasil. O Brasil proibiu voos da África do Sul para cá, para São Paulo, para o Rio de Janeiro, enfim. Estão proibidos voos de Joanesburgo para cá, na África do Sul. Porém, o Brasil ainda não proibiu voos oriundos da Angola. Angola, país que já registrou casos de Ômicron. E por isso, brasileiros que estão na África do Sul estão indo para Angola para tentar embarcar de volta para cá. O Brasil agora cobra um teste PCR para qualquer pessoa que desembarca aqui em nossos aeroportos, Qualquer pessoa, não importa se você é brasileiro ou estrangeiro, vem de fora, tá voltando para o Brasil, tá vindo para o Brasil, você tem que fazer o teste PCR. E o Ministério da Saúde aqui do Brasil estuda cobrar todo o esquema vacinal para adentrar em nosso país, Estão estudando receber pessoas apenas que tomaram todas as doses da vacina contra a Covid. É possível viajar? Vamos ver. Os casos de Ômicron na África do Sul foram considerados não graves, embora essa mutação seja considerada mais pesada que a Delta. A mutação Ômicron ela é mais agressiva que a variante Delta, que foi a última que surgiu aqui do início para o meio do ano. Se vale a pena viajar, não aconselho. Por quê? As passagens estão extremamente caras. As passagens aéreas estão muito caras. Alguns países já estão fechando fronteiras. E logo as fronteiras de aeroportos, as fronteiras aéreas. E alguns brasileiros estão sendo barrados. De acordo com alguns relatos que eu vi, brasileiros estão sendo barrados no Irã, sem nenhum respaldo. Por exemplo, um casal de brasileiros chegou lá, de acordo com o relato que eu vi do professor João Correia, chegou lá no Irã e foram simplesmente barrados com a justificativa de que o Irã está um inferno. Está um inferno. Disseram assim, vocês não vão entrar no Irã porque o Irã está um inferno. Voltem logo para o Brasil. E esse casal estava com toda a documentação ok, passaporte em dia, documentação em dia, vacinação em dia, e foram barrados lá no Irã. Então, países estão desesperadamente, sem nenhum motivo, barrando pessoas. O que a gente pode fazer aqui é a reciprocidade, como o próprio professor falou, A gente pode aqui nos nossos aeroportos barrar pessoas oriundas do Irã sem nenhum pretexto, justamente por conta eles estão barrando brasileiros sem nenhum motivo. A gente pode fazer a reciprocidade aqui também. Então, não aconselho viajar, isso varia de você. Se você quiser viajar, viaje. As passagens estão muito caras, os países estão começando a se fechar, então não recomendo viagem para canto nenhum. Pode ser que no auge dessa nova variante as passagens comecem a baixar, mas mesmo assim continuo não recomendando. Vamos falar agora de Afeganistão, rapidinho. O Banco Mundial doará 500 milhões de dólares para o Afeganistão. O Afeganistão está em uma crise enorme, uma crise financeira, pessoas morrendo de fome, passando fome, e então o Banco Mundial vai doar dinheiro, 500 milhões de dólares para o Afeganistão. Agora não se sabe se o Talibã vai usar esse dinheiro em prol de sua população ou em benefício próprio, como por exemplo manutenção de armas ou continuar tocando o terror dentro do país, Esse dinheiro, a população pode nem ver a cor desse dinheiro, Produção alimentícia, enfim, de melhorias para ela. Esse dinheiro o Talibã aí pode usar para o seu próprio benefício, para comprar mais armas ainda e continuar tocando terror dentro do próprio país. Bem, pessoal, esse aqui foi o nosso Impacto Geopolítico. Espero que vocês tenham gostado, curtido. Muito obrigado pela audiência de vocês. Valeu, até mais!